E aí pessoal, estou de volta para mais um vídeo. Vamos continuar com a nossa série resolvendo os puzzles, os quebra-cabeças do chess.com, os exercícios de tática. E agora a gente vai fazer da faixa de 1500 até 2000. Esse é o segundo vídeo aqui dessa série. Tem alguns vídeos mais antigos, né? Mas dessa série recente é o segundo vídeo. Se você quiser saber mais sobre essa série, como é que ela vai funcionar, algumas dicas gerais, assiste o vídeo anterior de 1000 até 1500. Então, temos aqui ó, todos os problemas. Coloquei aqui 1500, está meio pequeno aqui, né, para vocês, deve estar bem pequeno, mas está ali do lado indicado. E aqui eu vou escolher todos os temas, né? Então aqui, como eu já mostrei no vídeo anterior, dá para fazer exercícios por temas, né? chess.com/puzzles, uma funcionalidade para os usuários premium do chess.com, né? Você faz exercícios por tema, que é bem legal. Talvez eu faça isso em algum outro momento, mas vamos continuar aqui subindo agora. Ao invés de 1000 e 1500, vamos fazer de 1500 até 2000. Vamos lá. Bom, e como eu falei já na outra parte na primeira parte dessa série, vai ficando cada vez mais difícil, né? Então eu vou conseguir fazer menos exercícios a cada vídeo também. Mas eu espero que a maioria desses exercícios sejam ainda bem diretos, que a gente está numa faixa ainda 1500 até 2000, normalmente costuma ser de 500 até 1000 pontos abaixo, não, aliás, desculpa, 500 a 1000 pontos acima do seu rating de rápidas ou de blitz. Né? Bem aproximado isso, por isso que eu pedi no outro vídeo já para vocês colocarem nos comentários qual é o seu rating de puzzles e seu rating de rápido e de blitz no chess.com. Então vamos lá, aqui parece que é bem direto esse exercício também. Já é bem mais bagunçado do que os exercícios do vídeo anterior, né? E, bom, ele tá me dando um monte de cheques e ataque aqui, então assim, eu tenho que fazer a minha sequência com cheque. Não existe eu não fazer um cheque aqui, porque eu não posso dar tempo pro meu adversário respirar. Tem vários cheques aqui que chamam atenção. Dois, na verdade. Tem três, né? Bispo G4 não faz nenhum sentido, né? Porque primeiro que ele, além dele ter opções de fugir com o rei, ele pode fazer F3 simplesmente. Então eu vou concentrar aqui no cheque ou no cheque. Como que a gente por qual lance a gente começa, né? Torre D2 torre D2 ou torre B1. Você tem que ir pela sua intuição. Qual você acha que tem mais chance de estar certo? Não tem segredo aí, né? O torre B1 é mais forçante, né? Porque ele não tem rei C2 nem rei D2. Obrigado, rei E2. E aí entra o tema a importância da visualização. Depois de torre B1, rei E2, a gente tem um outro exercício, né? Que é uma posição adiante e você tem que tentar resolver de cabeça visualizando, né? Então, qual que é o cheque que a gente tem depois de torre B1, rei E2? Tem poucos cheques bons. Eu posso voltar, que não faz sentido, né? Acabei de tirar a torre daí. Posso entregar a torre aqui, que não faz sentido também. Tem o bispo G4, que ele joga F3. E, claro, eu tenho a resposta correta, que é cavalo D4, checkmate. O rei fica preso. Então, é um exercício bem direto. Um exercício, podemos dizer que é fácil. Mas você tem outras opções. Então, às vezes você começou analisando a torre D2. Só que aí, rei E1, talvez você tenha mate com esse, rei F1, torre D1, rei E2 está escapando o rei, né? E tem também rei C1 escapando. Então, torre B1 é mais fácil de analisar. Então, vamos só conferir. Né? Torre B1, aqui não pode ter o cavalo, aqui não pode ter o bispo, só pode vir para cá. E aí, cavalo D4 é mate. Tá cortando essa casa e o bispo corta essas duas. Então, moleza. É legal usar as setas dos problemas? É legal, claro que é. Nos jogos, você tem que lembrar que você não. Bom, você até pode usar as setas no jogo online, na verdade, mas se você for jogar presencial um dia, você vai ter que viver sem as setas, né? Mas acho que muita gente usa para fazer os exercícios e jamais seria ruim isso, né? Então começamos com cheque, e aí, checkmate aqui, 1760 o exercício. Aparece bem pequeno aqui, não sei se dá para ver. Mate em 2. Torre na sétima, rei vulnerável, tem os temas aqui. Vamos seguir. Próximo exercício fazer um pouquinho mais rápido já, claro. Rei C7. De novo, a gente tem. Na outra posição eu nem contei o material, tá? Porque tava tão confuso o material. Mas a gente tem que lembrar de contar o material sempre. Aqui a gente tem uma peça a menos, né? Deve ter peão a mais aqui, não. Tá igual de peão 6 contra 6. E eu vou tentar dar checkmate de novo. Vai ter que ser com cheque. Meu rei tá exposto, né? Eu tô levando cheques aqui. E o preto pode também trazer a torre para D8. Então, de novo, eu vou começar com cheque aqui, com certeza, né? Que é cheque, checkmate, né? Tá. Tenho dois cheques aqui só, possíveis.
Lembrando para essa série, se você não quer que eu fale nada, né, você dá o pause, pensa no exercício, gasta o seu tempo, tenta resolver, depois você volta, tá? É um jeito de resolver. Mas eu vou sempre dar um tempinho aqui mesmo, falando aqui, claro, para vocês irem pensando, né? Mas enfim, eu tenho dois cheques possíveis aqui, que é a dama D7 ou torre D7. Se eu jogar torre D7, já fica bem na cara que ele tem no mínimo rei C8. Quer dizer, no mínimo não, né? Tem rei C8 e eu não tenho mais cheque. E aí eu não vou ganhar mais essa partida, eu vou perder provavelmente, né? Então o lance só pode ser dama D7 cheque aqui e temos de novo pouco de cálculo, né? Rei B6. E aí eu tenho dois cheques bons. Então assim, quando você joga dama D7, rei B8 e dama D8 é mate, tá? Isso é bem direto. Então dama D7 cheque, rei D6. Aí você tem que estar com a sua visualização afiada para chegar nessa conclusão dos cheques. Porque é simples você entender que só tem dois cheques aqui, mas você tem que estar com a posição na sua cabeça. Isso não é tão fácil. Então depois de rei B6, você tem dois cheques que fazem o mínimo de sentido, que é ou torre D6 ou dama D6. Os dois parecem bem interessantes. Se eu jogar dama D6, rei A5 sobe. E eu não tenho mais cheque. Eu tenho dama C7 ainda, mas aí B6 e o rei incrivelmente está seguro em A5. Ele está protegido pelos próprios peões. Então a resposta tem que ser cheque, lá, e aí mate em A4, né? De novo, exercício relativamente fácil, porque é tudo com cheque, tudo bem direto. Mas você tem que calcular bem e você tem opções. Você pode tropeçar aqui. Você fala, eu vi num livro que é bom torre na sétima. Depende de um monte de coisa. É só um direcionamento que é legal ter a torre na sétima. Você não pode basear o seu cálculo num conceito. O conceito te ajuda a direcionar um pouco a sua escolha de lances para o cálculo, mas você jamais vai fazer um lance baseado só em conceito. Você tem que estar sempre calculando, né? Tanto que o Rafael Leitão fala bastante nas lives dele, né, no Instagram dele ali, que ele vai lançar o livro Como Jogar Xadrez Sem Calcular, que é óbvio que é uma brincadeira, né? Porque não tem como fazer isso, seria legal. Tem algumas posições que você pode usar bastante conceito, né? Mas por isso mesmo que é a piada que ele faz, né? Porque não tem como jogar xadrez sem calcular nada, né? Então, dama D7 cheque, rei B6, torre D6, rei A5 e dama 4 mate. Se você consegue calcular só um lance de cabeça aqui, tenta se forçar o máximo para conseguir calcular um lance a mais. Que aos poucos você vai conseguindo. Então tenta se forçar bastante nessa série aqui a tentar me acompanhar o máximo que você conseguir, que parece impossível no primeiro momento. Né? Você fala, não vou conseguir de jeito nenhum, né? É que nem você chegar na academia e puxar um peso assim muito alto, você fala, eu não vou conseguir nunca puxar esse peso. Só que aí você vai fazendo todo dia, evoluindo, sobe 2 quilos, sobe 5 quilos, uma hora você consegue, né? Bom, então vamos começar com cheque. E aí tem que ser cheque. Esse lance é lógico, na verdade, porque eu tenho colocando mais peça no ataque. Quando eu jogo dama D6, por conceito, não é um lance legal. Porque eu deixo minha torre fora do jogo, né? Quanto mais atacantes, né, perto do gol adversário, né, mais chance de fazer o gol, né? Isso é óbvio. E dama 4 mate aqui, encurralando o rei. Dama C7 não faz sentido porque ele joga B6. Então temos mate aqui. Se você tem uns 3.000 de puzzles, né, já tem mais de 2.000 de rating, esses primeiros exercícios ainda assim vão estar bem fáceis para você. Mas, de toda forma, treinar sua visualização, mesmo com exercícios fáceis, é uma coisa positiva. Vamos pro próximo? Aqui temos candidatos, aqui é legal já. Por quê? Eu tenho material igual, não tenho nada a menos. Então, assim, eu não preciso desesperadamente achar uma sequência de mate agora, né? Eu provavelmente tenho um pouco mais de tempo aqui. Porque o preto não tá me ameaçando nada destruidor aqui e eu não tenho material a menos, então não é tão urgente. Se eu tenho uma torre a menos, uma dama a menos, tem que ser imediata a resposta, senão eu vou perder, né? Então aqui ele joga um lance bastante descuidado aqui, que é o torre C3, e aqui a oitava fileira dele fica meio abandonada. Então tem dois cheques aqui para começar. Cheque aqui ou cheque aqui. Visualmente, esse lance aqui é muito mais lógico, né? Que abre caminho para a torre e deixa a dama numa situação mais ativa, né? Então dama E8, rei H7, torre B8, parece super direto aqui. E o preto não tem cheques, né? Ele tem um cheque, na verdade, que seria sacrificar a torre aqui. Vamos fazer um treino de cálculo legal aqui, tá? Vai ser legal. Esse treino não vai ser fácil. Se você viu essa resposta
bem rápido, você tem lá 3.300 de puzzle, que é um rate tranquilo, se você tem, sei lá, uns 2.000 de rate, né? Não vai achar que é fácil esse exercício, não. Vamos lá. Dama E8, rei H7, torre B8. Aí ele tem torre por F2 cheque. E agora vem o desafio do cálculo. Eu vou jogar rei por F2, vou tomar a torre, e aí ele faz torre C2 cheque. Para onde que eu vou com o meu rei? Essa pergunta é bem difícil, tá? Esse exercício vai ter, sei lá, 1.700 de rating, mas essa pergunta que eu tô fazendo aqui ela é bem difícil. Então vamos lá de novo. Cheque lá, torre B8, toma, toma e torre C2. E aí? Vai para onde com o rei? Você pode perder tranquilamente a partida se for para casa errada. Eu não tenho certeza, tá? Eu sei que o rei branco vai escapar. Eu acho que eu entendi. É uma rota bem legal aqui. Não é fácil a resposta, não. Se eu voltar para cá, ele vai me dar cheque de novo. Se eu voltar para cá, ele me dá cheque de novo. Ah, eu consigo jogar rei H3, né? Tá, eu consigo escapar. Ok, já essa seria uma rota possível. O que eu não posso fazer é o quê? Cheque lá, lá. Vou deixar claro que eu tô ameaçando mate aqui ou mate aqui, né? Que é ameaça grave. Então, cheque, rei H7, torre B8. Aí toma, toma, torre C2. Eu não posso fazer rei E3, porque aí dama F4, rei D3, dama D2. Opa, dama D2 mate aqui. E eu vou perder. Então, isso que eu tô fazendo é uma mania que eu tenho durante as minhas partidas, tá? Não sei se é o jeito mais inteligente, mais prático, mas assim, eu faço uma análise, eu sempre volto do início. Sempre, né? Parece que eu tô fazendo aqui por fins educativos. Não, eu faço isso nos meus jogos. Então tô calculando ali, dama E8, rei H7, torre B8, torre F2, rei F2, cheque. Aí eu vou calcular as linhas de rei, aí opa, deu uma dúvida, eu volto lá do começo. Não sei se é muito prático isso, mas me dá mais segurança. E eu acho que diminui muito a chance de você errar no cálculo. Por mais que pode não ser tão eficiente, né? Com gasto de tempo, mas enfim. Então, além dessa escapada por aqui, que eu acho que é possível, eu posso fazer também rei F1, aí cheque de novo, rei E2, opa, rei E2, cheque de novo e rei D1. E eu não deixo a dama entrar com cheque aqui em F4. E aí, se ele jogar, por exemplo, torre D2 entregando rei toma, dama F4, aí sim, rei E2. E acabaram as torres dele, ele não vai dar mate só com a dama, né? Então me parece bem direto aqui, dama E8 e torre B8, né? Cheque, ele vai jogar torre C8 aqui entregando a torre, ele não vai jogar torre F2. Jogou torre C8. Então aqui a tentativa prática, né? Agora a gente entra em outra coisa. Então essa série é muito legal porque eu quero ensinar algumas coisas de jogo prático para vocês também. Então se eu tô jogando de pretas aqui, vamos pensar comigo aqui. Se eu jogar torre C8, pode ser que seja o melhor lance para atrasar o mate do meu adversário, mas é muito fácil ele ganhar. Ele vai tomar, eu vou tomar, ele vai tomar aqui, tem uma torre a mais, eu não vou virar esse jogo contra ninguém com uma torre a menos. Agora, se eu jogar aqui, esse e cheque, por mais improvável que seja, tem uma chance pequena do cara viajar e jogar rei E3. Aí eu dou mate nele, né? Então você tem que colocar problemas práticos pro seu adversário. Quando você entende isso, vira essa chavinha, você vira um jogador muito mais perigoso. Né? Você fazer lances que possibilitam erros do seu adversário. Você tem que convidar ao máximo o seu adversário a realizar isso. Você tem que dar chance para ele errar. Se você der muita chance para ele errar, uma hora ele vai errar. Então aqui tem que tentar torre F2, né? Mas jogou torre C8, claro que eu vou tomar aqui. E eu tomo aqui, e a vitória é simples. 1540, um exercício de rating bem mais baixo do que toda essa complexidade sugere, né? Porque ele poderia ter sacrificado a torre aqui, né? Vamos puxar aqui para análise rapidinho? Fica sempre super, super quebrado ali o layout, né? Que é uma pena, mas é isso aí. Não levem a sério isso, isso é um detalhe só. Então lá, então aqui ele tem que tentar a torre F2. Lá, torre C2. Claro que o branco ganha de várias formas aqui. Mas rei E3 é um jeito de errar, se a pessoa desconcentra, né? Rei E3, de repente, pimba, levou mate, né? Dama F4 e dama D2. Então aqui eu vou fazer essa escapada por aqui ou essa escapada por aqui. Não vou fazer rei D2, porque aí dama F4. Parece que ainda ganha. Mas enfim, eu jogo esse e eu jogo esse. Eu não deixo a dama do cara entrar com cheque. Então um cálculo bem preciso aqui é importante para ganhar essa partida. Vamos pro próximo? Esse é o mais simples de todos, desses últimos. Como é que tá o material aqui? Tá igual? Tá igual, né? Eu tenho uma iniciativa legal na ala do rei. Tô um pouco atrás no desenvolvimento, mas meu rei tá bem mais seguro, claro. O rei preto tá numa situação meio delicada.
Dama F7 é um lance que você pode começar errado aqui. Então, talvez o range desse exercício não seja mais baixo ainda, porque a resposta é simples, por causa do Dama F7, que às vezes muita gente joga. Então, às vezes, é aquilo que eu falei no vídeo anterior. É você fazer um lance, aí alguém te pergunta, por que você jogou Dama F7? Ah, porque eu quero dar mate aqui. Isso não é argumento para fazer lance, porque eu quero dar mate. Você quer muitas coisas, mas seu adversário tem um jeito de jogar também, e ele vai fazer um lance para evitar a sua ameaça, provavelmente. Então, quando joga a dama F7, ele faz torre G7, ataca a dama, defende aqui, e o preto tem um jogo legal. Vou ter compensação, tem um par de bispo, a posição do branco realmente é mal desenvolvida ainda, o preto tá no jogo. Então você tem que jogar de maneira mais direta e usar a iniciativa, que é um tema muito importante de entender, de internalizar, né? Então eu só tenho um cheque aqui. Né? Dama F6 entrega a dama, não faz sentido. Só que eu tenho torre por H7, que é um lance que você tem que olhar, que é um sacrifício, que é um cheque, que é uma captura e que só tem uma resposta. Essa que é a grande vantagem de você analisar os cheques. Eles são mais forçantes, claro. Ou seja, você dá menos opção para o seu adversário e isso é bom porque facilita muito a nossa análise. Muito. Quando eu jogo a dama aqui, ele tem várias opções. Nesse caso, ele só tem torre G7, mas ele poderia ter outras opções. Agora aqui ele só tem um lance possível pela regra, né? Então torre H7, rei H7, não dama F7, porque aí ele traz um defensor e se ajeita. Mas é claro, eu vou jogar dama H5, cheque, rei G7, e aí dama H6, cheque mate. O bispo defende a dama e o rei está encaçapado aqui em G7. Então esse aqui é um exercício. Esse é o mais fácil até agora, mas você pode errar começando com dama F7 também. Então é errável esse exercício até. Dama H3 não, né? Porque tá caindo. Então dama H5 lá e agora dama H6. Checkmate 1860. É engraçado esse aqui ter 300 pontos mais que o anterior, mas aqueles detalhes do exercício não aparecem, né? Esse aqui tem 1800 porque muita gente captura em F7. É a única explicação, né? Não consigo pensar outro motivo para isso. Ou às vezes joga um dama H3, que eu acho improvável. Esse lance é muito mais intuitivo. Ou dama F7 aqui. Mas aí torre G7 esconde, né? Beleza, seguimos. Vamos lá. Aqui jogou B por A2. Ah, esse é interessante. Esse é um pouquinho mais sofisticado até. Quer dizer, eu nem entendi ainda qual é a resposta. Nem entendi como é que ganha ainda aqui. Ah, não, entendi. É legal esse. Pouco intuitivo esse aqui. Já é mais difícil. Ainda é um exercício bem direto, mas é um pouco mais difícil já. Bom, eu tenho material igual aqui, 5 contra 5, uma posição material igual, mas muito desequilibrada, né? O cara tá coroando um peão aqui. É claro que esse lance aqui é um erro grave, né? Se jogar torre F8, acho que o preto tá quase ganhando aqui, né? Porque eu ataco a sua dama, vou trocar as torres e vou coroar esse peão. A não ser que eu leve mate de algum jeito ali atrás. Esse aqui parece que ganha meio direto, talvez. Mas o cara jogou esse. E agora a gente tem que começar com dama F7 check. Não tem muita conversa aqui. Eu tenho que começar com um lance agressivo, porque ele tá ameaçando esse, tá ameaçando coroar. E esse lance chama muita atenção. Agora, e depois de RH8? E aí? E aí, como é que o branco ganha? Eu tava tentando conectar alguma coisa com o cavalo aqui em F7, mas não é tão fácil, né? Lembrar que eu não posso fazer o dama G8, mate do Filidor. Se o cara tomar de torre, mate em F7. Só que o cara vai tomar com o rei. Vai jogar rei por G8 aqui. Esse que é o ponto. Então dama F7, rei H8. E aí, como é que o branco ganha? Será que você já viu, não? Então aqui a gente vai usar o tema de colocar o maior número de peças no ataque para incomodar o adversário. O bispo está sozinho na defesa aqui. E claro, tem a torre também defendendo. Eu estava tentando um bispo H6, sacrificando alguma coisa. Mas o lance que ganha aqui é o lance cavalo E8 depois de H8. Porque eu coloco uma pressão chata. Esse lance, para mim, eu não acho ele tão intuitivo, porque o cavalo raramente vai para a oitava fileira. Então a gente funciona muito com padrões que a gente está acostumado a ver. É raro botar o cavalo na oitava fileira. Então dama F7, rei H8, cavalo E8, acabou a partida. Estou ameaçando o mate aqui. Se ele capturar o cavalo, eu dou mate, em dois lances.
Rei a cavalo é 8. E aí não tem defesa mais. O bispo não tem pra onde sair. Além desse aqui, eu tô ameaçando dama F8 sacrificando a dama, se necessário, né? Porque toma, eu tomo de torre e é mate, porque o rei não tem essa casa aqui. Então temos cheque. E um lance de novo, um exercício curto. Não podemos dizer que é um exercício fácil ainda, mas é um dos menos intuitivos, se não menos intuitivo até agora, né? Cavalo é 8 aqui. E ele não tem como voltar a dama, como fazer nada, né? Não tem cheque contra o meu rei também. Então cavalo é 8. Exercício terminou 1530, também me choca um pouco. É um exercício curto, mas pra mim dá pra errar. Não sei bem como daria pra errar, né? Tem o dama G8 aqui, que ele toma de rei, claro. Dama E6 é um lance que dá vontade de fazer, por exemplo. Tenho certeza. Esse rating é bem baixo pra mim. Eu achei que seria mais. Como que é a ideia do rating? Quanto mais fácil o exercício, óbvio que o rating vai ser menor. E como é que ele sabe que é mais fácil? Quando as pessoas acertam mais, né? Então, as pessoas que fazem a variação do rating acontecer. Então, dama E6 aqui é um lance bastante tentador. O preto não tem cheque, eu tô ameaçando um mate Filidor aqui. Eu nem sei o que faz, né? H6, talvez. Eu acharia que seria mais alto esse rating até. Vamos fazer mais alguns. Torre G1. Esse é um exercício engraçado mesmo. Porque assim, teoricamente é o mais fácil até agora. Mas será que você resolveu? Já não. Então a gente tem o quê? A gente tem uma torre a menos aqui. A gente tem um ataque que não parece tão forte assim, porque minha torre está fechada. Não posso tomar dama, né? Porque ele está cravando aqui o meu peão. E parece que eu não tenho nenhum cheque aceitável, porque dama aqui, dama aqui, dama aqui, tá entregando a dama. Aparentemente, né? Nessas três casas. Se eu tomar aqui, ele toma de rei, o rei fica exposto, mas eu perco esse bispo no ataque. E tem uma chance razoável dele conseguir se defender de alguma forma aqui, com rei C3, rei C5, rei C4, sei lá, né? Então aqui é um exercício que, batendo o olho, parece complicado, mas ele é muito simples. A resposta é muito simples aqui, se você se concentrar e tentar calcular concretamente aqui os lances, né? Então aqui o preto tem mate em uma jogada. Mate em um. E o lance é dama E2, né? Eu grudo aqui no rei, apoiado pelo meu bispo, e você não pode tomar a dama com o cavalo que você está cravado. Então é legal que tem uns, lances, uns exercícios assim no meio, né? Porque mate em um você não está esperando, né? De 1500 a 2000. Mas deve ter bastante erro aqui. Não sei se o pessoal toma em D4. Esse deve ser um candidato que o pessoal erra bastante, bispo pro D4, né? Outro lance mais lento não tem, né? Porque o branco tá destruindo aqui com o ataque também. Mas aí temos dama E2, checkmate. 1930 esse exercício. Olha como os padrões contam bastante. Olha como é uma posição mais esquisita, assim, um mate mais não muito convencional já dificulta um monte. É matinho esse. Aquele outro exercício muito mais complexo, de certa forma, era 1500, né? Esse aqui é quase 2000 de rate. Né? Porque deve ter um candidato muito tentador, que talvez seja o bispo D4, né? Porque o pessoal pensa, pô, não tem cheque, eu tenho que jogar esse e tentar atacar o rei adversário. Mas é mate, né? Porque a gente esquece, né, que o cavalo tá cravado às vezes aqui. Beleza, vamos pro próximo. Cavalo F4 aqui. O que que está acontecendo? Ah, tá. Ah, tá, entendi. Ah, isso é legal pra caramba. Não, eu entendi a resposta. Eu tô pensando por que que não tem um outro não tem uma outra resposta aqui. Então, a ideia desses problemas, e pelo que eu tenho feito aqui, é muito raro. Quer dizer, faz tempo que eu não vejo um exercício com duas respostas. Quando você tem um exercício com duas respostas, é um exercício que está errado. Porque se tem duas respostas, não é um exercício. O exercício correto, ele só tem uma resposta. Então aqui eu estava pensando por que que não tem mais de uma resposta, né? Mas eu acho que eu entendi. Então vamos lá, ele ameaçou minha dama. O material está igual. 6 contra 6 peões, peças estão iguais também. E tem esse cheque na diagonal que chama bastante atenção. Então eu tenho dois ataques aqui, você tem duas defesas. Só que eu tenho um cheque aqui, né? Que dá uma potencializada nesse ataque aqui das brancas, né? Ao cavalo de F4. Então, para mim, a resposta aqui ela é bem direta. Bispo para F4, desenvolvo meu bispo também. Se tomar aqui, eu tomo aqui, tô ganho. E se ele tomar aqui, cheque e toma em F4. Tá, beleza.
Se eu tomar de torre em F4, primeiro que ele pode tomar dama C4, aí tá 2 por 1, que não tá tão claro, né? E segundo que talvez ele tenha até um cheque aqui, né? E dama por C3. Então tem que ser esse. Minha única dúvida é por que não dama C4 cheque direto, né? Bispo F4 faz muito mais sentido. Porque eu não me comprometo a dar o cheque. Eu só vou dar o cheque se ele retomar. Então esse lance aqui, pensando na dinâmica das coisas, não faz nenhum sentido. Mas por que falha dama C4? Né? De novo, estamos explorando a mais. Lembra que qualquer chance de você explorar algum cálculo, uma visualização, é algo bom. Mesmo se não for o que o exercício pede, né? Então, por exemplo, eu lembro que quando eu fazia alguns exercícios com os meus alunos, né, quando eu dava aula, que era muito legal os exercícios juntos, eu sempre gostava que o aluno, vamos dizer, mostrasse a linha que ele viu, que ele acha que é a correta, e também mostrar porque que outras linhas que ele viu davam errado. Porque o objetivo do exercício, de qualquer exercício, não é você acertar o exercício. Pelo menos no xadrez não é assim que funciona. Claro que se você errar todos não tá legal, óbvio. Mas a ideia é você calcular. Sair da zona de conforto. Conseguir calcular lances para frente. Essa que é a ideia dos exercícios no xadrez. Então, se você calculou legal durante 10, 15 minutos no exercício e você errou, mas você conseguiu calcular bastante, tá beleza. Né? Uma hora você vai acertar, que você está evoluindo o seu cálculo, você está treinando o seu cálculo fazendo isso. Né? Então, quando eu jogo dama C4, tem cara que D5 seja, deve ser interessante, né? Porque se ele jogar RH8, bispo F4, não é ganho, tranquilo. Me parece. Talvez D5, né? E quando o cavalo por D5, bis por A1 mesmo. Né? Eu tenho uns descobertos aqui, mas acho que nenhum descoberto ganha. Olha, eu vou fazer esse mais um, tá? Mas agora eu vou fazer um exercício dentro desse exercício que vai ser difícil. Que é um treino para vocês aqui. Então, o que eu estou explorando aqui a resposta desse exercício e aprofundando mais para vocês treinarem mais. Principalmente para quem está no nível mais acima e está achando os exercícios, por enquanto, muito fáceis. Então, eu vou dificultar para vocês e aí vocês vão ver que realmente isso aqui não é fácil. Esse detalhe, pelo menos. Então, a resposta desse aqui é bem simples. Tome cheque e toma aqui. Mas aí se eu começar com cheque D5, cavalo por D5, eu acho que dá para tomar a torrinha 1. Não vejo como é que o branco ganha. Mas aí tem um detalhe legal. Então, peraí. Dama C4, D5, cavalo por D5, bispo por A1. Se o branco fizer cavalo F4 cheque, pergunta: o preto tem que fazer torre F7 cobrindo ou rei H8 saindo aqui? Ou dá no mesmo? Né? No xadrez nunca dá no mesmo, tá? Vamos começar por aí. Então, a resposta já é clara que não é a mesma coisa. Então, lá, D5, cavalo toma. Eu acho que bispão dá pra jogar. Cavalo F4 cheque. O exercício é se você deve jogar torre F7 ou rei H8. Então, dama C4, D5, toma, bispo por A1, cavalo F4, né? E aí? E aí? Então, depois de cavalo F4, você tem que jogar torre F7 aqui. Se você jogar dama C4, D5, cavalo por D5, bispo A1, cavalo F4, rei H8, o branco ganha. Com cavalo G6, cheque, sacrifica o cavalo e agora a dama toma a dama em H4. Então, por isso que eu falo, a visualização, o ideal é que você tenha o tabuleiro na sua cabeça como uma foto, assim. Então, eu tô olhando aqui, tô falando para vocês, dama C4, D5, cavalo D5, bispo A1, cavalo F4, rei H8. Na hora que eu até desvio um pouco o olhar, né, para me concentrar aqui. Na hora que eu falo rei H8, eu tô vendo ali que tem um bispinhão preto, tem uma dama em C4, tem um cavalo em F4 branco e tem uma dama em H4. E tem um tema aqui, as damas estão se olhando de longe, né? Tem um cavalo em F4 no caminho. Por isso que rei H8 não pode, que tem um cavalo G6. Então, quando você consegue pegar essa foto da posição e você vai. A cada lance que você faz, você vai mudando um pouco essa foto, né? É porque o cálculo tá ficando cada vez mais nítido para você. Você está num processo legal. Então, vamos tomar F4 primeiro, dama C4 cheque e tomar aqui. Exercício de 1770. Vamos analisar aqui, porque eu tô com essa. Tava com essa pequena dúvida aqui. Então, é claro que torre F4 não faz sentido. Dama C4, D5, claro, é a melhor tentativa. Cavalo D5 eu pensei em cavalo G2, que é a melhor lance, mas eu achava que bispão era jogável. Bispão é jogável. Bispão é bem jogável. Perde, na verdade, mas é jogável.
Eu pensei em cavalo G2, que é um lance muito louco, né? E cria um contato com a dama aqui, tira o cavalo do ataque, e você não tem nenhum descoberto muito claro, que se tirar o cheque eu tô tomando aqui, né? Mas eu achei que dava errado, não sei porquê. Esse aqui, que é o lance que eu tava falando pra vocês, ele tem lances como bispo F4, recupera uma peça, tem qualidade a menos, só que tá ameaçando um descoberta, que vai dar ruim pro preto, né? Mas tem um pouco de jogo ainda. E a minha análise era esse. Cavalo F4, e agora se RH8, essa posição que eu tava explicando pra vocês. Cavalo G6 cheque, e eu vou tomar a dama aqui depois em H4 com cheque. Por isso que aqui o preto é obrigado a jogar a torre F7 como único lance, né? E agora não tem descoberto. Tá confuso ainda. O branco tem qualidade a menos, mas tem uma cravada. Enfim, o branco tem ideias aqui legais. É claro que num jogo você não precisa saber. Peraí. Vou fechar aqui, aliás. Num jogo, você tá jogando. Essa é uma coisa. É a ideia de você ser prático. Se você tem uma frase do Emanuel Lasker, né? O segundo campeão mundial, Emanuel Lasker, um gênio, um cara brilhante. Não só no xadrez, como na matemática também, né? Importante saber disso. Um cara que trouxe muitos conceitos novos, né? Ele é o campeão que ficou mais tempo como campeão mundial, né? Ele ficou 27 ou 28 anos, 27 anos, eu acho. Claro que ele jogou poucas vezes, eram outros tempos, né? Enfim, o Lasker ele falava assim: quando você vê um lance bom, procure por um lance melhor. Então essa dica é bem mais ou menos, tá? O Lasker era um gênio. Essa frase é bem mais ou menos. Pode confundir bastante. Se você vê um lance que tá ganhando, tipo bispo F4, não tem o que procurar mais. Você se convenceu a ganhar uma peça aqui, acabou. Toma o cavalo em F4 e fim de história. Você vai ganhar um jogo. Você se convence que vai ganhar uma peça a mais, então beleza. Agora, durante o jogo, não importa você pensar no dama C4. Esse aqui é muito mais claro, né? Esse aqui já abre umas análises que já dá até dor de cabeça. Dama C4, D5, cavalo D5, cara, tem um monte de opção. Esse aqui você já elimina uma peça dele, força a tomada, cheque e toma. Muito mais simples. Então, se você vê um lance bom, que você se convence que você vai ganhar, esquece essa dica do Lasker, tá? Que descansa em paz, nosso grande ex-campeão mundial. Mas você viu um lance bom, você faz. Tá beleza. Não inventa de ficar pensando num lance melhor. O que ele tá falando é que tem muitas posições que você pode não tá vendo as melhores opções, né? Às vezes você vê um lance que fica com uma vantagenzinha legal, mas você pode ter um lance melhor escondido, né? Enfim. Mas tem muitas exceções essa dica dele. Mas é uma frase famosa aí do Lasker, que é um jogador espetacular, vale muito a pena estudar os jogos dele, né? Eu acho que eu não tenho nenhum jogo dele analisado aqui no canal, inclusive. Ou talvez tenha bem do passado, acho que eu não tenho. Mas é um jogador muito criativo mesmo, o Lasker. Engraçado que o Lasker, não sei se vocês já viram foto dele, né? Ou qualquer matéria que tem o Lasker, só tem foto dele já velho, assim, né? Tipo, 50, 60, 60 anos. Não sei se existe alguma foto, algum registro dele jovem, assim, do Emanuel Lasker, né? Mas ele já foi campeão. Eu acho que ele devia ter já uns. Eu já tô chutando, na verdade, né? Talvez uns 40, 50, não sei. Mas ele teve uma carreira que eu me lembro longa. Ele chegou até ter um resultado bom quando ele já tava bem velhinho mesmo, né? Um grande jogador. Bom, mas enfim, acho que é isso aí. Vamos finalizar então com esse exercício que com uma citação do Lasker, né? Mas aqui sim, bispo por F4, depois dama C4 e eu tomo aqui. Né? A gente está buscando sempre variantes o mais simples possíveis, né? Então, normalmente no jogo não é tão fácil assim a vida, né? As variantes mais simples podem não ganhar nenhum material, né? Aí para você buscar alguma coisa, você vai ter que às vezes sair um pouco mais da zona de conforto, mas aqui o lance mais direto, mais simples é o melhor, que é o bispo por F4. Muito bem, então fizemos 7 exercícios hoje, de 1500 a 2000. Próximo vídeo já vai ser diferente o negócio, 2000 a 2500, e sigam aí dando dicas, dando sugestões nos comentários, né, como seria um formato legal para essa série que eu tô gostando bastante de fazer. Eu acho que é muito instrutiva porque ela é bem direcionada, né? A série de 10 minutos da Sleep Run acaba sendo um treino tático o tempo todo. Eu falo muito de visualização, mas esse aqui é bem direcionado, com temas táticos, e a gente foca só no cálculo, praticamente, né? Só no cálculo. Vou falar muito pouco de estratégia aqui, né? Porque as posições já são muito concretas, né? Então a gente não para analisar muito
planos de longo prazo, manobras, enfim. São coisas mais diretas. Isso vai trabalhar a principal área que todos vocês precisam, né? Que é focar na parte de cálculo e ganhar o máximo possível de precisão nas suas análises de cálculo para pendurar o menos de peça possível e capturar o máximo de peças do seu adversário, que faz a diferença bastante. Nos níveis mais iniciais é o que faz mais a diferença. Muito bem, então é isso aí. Espero que vocês estejam gostando e valeu, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.